Graça e paz, irmãos. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no capítulo 6 do livro de Juízes. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6. Nós vamos ler ali do versículo 1 ao versículo 6, para podermos meditarmos na palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gados, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu, tanto que os israelitas clamaram por socorro. Amados, o que nós precisamos entender desse texto é que o livro de Juízes, nós vamos ver aqui um ciclo aonde Deus ele levanta um homem em função do clamor do povo para libertar esse povo da opressão de um inimigo. E logo assim que o povo é liberto da opressão do inimigo, ele volta a pecar, ele volta a se afastar, ele volta a desobedecer, ele volta a ficar contra a vontade do Senhor. Ele não guarda mais as leis, os mandamentos do Senhor. Ele entra num caminho de desobediência. E o que eu quero compartilhar com você nessa palavra são as consequências da desobediência do homem ou do povo de Deus. Veja o que diz a palavra do Senhor no versículo 1. Já começa dizendo assim: de novo, mais uma vez. Ou seja, é como se o povo de Deus ou os israelitas vivessem realmente um ciclo, um período de obediência e um período de desobediência. Ou um período de clamor por socorro, mas tão logo fossem libertados da opressão do inimigo, voltassem a pecar. É muito engraçado, amados, pensar que o homem no dia de hoje, ele quer um Deus que lhe sirva. Não te parece isso, que o povo de Israel queria um Deus que servisse a ele? Ou seja, um Deus que estivesse disposto a livrá-lo da opressão. Mas o povo não estava disposto a viver em obediência. Hoje muitos se dizem crentes, muitos dizem seguidores de Cristo, muitos se dizem discípulos de Jesus. Mas a sua vida não reflete isso. Quando passam por tribulações, eles pensam: aonde está Deus? Eles falam: aonde está Deus? De que me vale servir a Deus se no momento da tribulação ele não está presente? Mas eles não conseguem enxergar que vivem uma vida de desobediência, que só querem Deus no momento em que precisam, mas não querem de verdade servir ao Senhor. Querem um Deus que lhes sirva. Me parece muito o que esse povo estava fazendo nesse momento. Eles, mais uma vez, estavam desobedecendo e agora vão sofrer as consequências da sua desobediência. Veja, fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Ele quem? O Senhor. O Senhor, ele entrega esse povo, o seu povo, na mão de um povo inimigo, para que o seu povo
possa compreender que é a mão dele que o livra do mal, que é a mão de Deus, a mão poderosa de Deus, que faz com que o inimigo não alcance o povo de Deus, não alcance o povo de Israel. Mas hoje muitos continuam vivendo como este povo desta época. Se precisam de Deus, clamam, pedem por socorro. Mas tão logo o Senhor os livra da opressão, eles voltam ao caminho do engano, ao caminho do erro, ao caminho da desobediência. Deus não permite que esse povo seja perseguido, seja oprimido pelos midianitas, porque tem prazer em ver o seu povo sofrer. Mas é para que o povo entenda que ele foi chamado para viver na dependência de Deus, para servir a Deus e para obedecer a Deus. A obediência, sim, ela produz bênção. Sim, a obediência agrada a Deus, amados. Mas fazer aquilo que Deus reprova faz com que a mão de Deus, a mão poderosa de Deus, seja retirada das nossas vidas e a nossa vida se torna uma porta aberta para a entrada do inimigo. Veja, versículo 2. Os midianitas dominaram Israel. Quando o homem ou o povo de Deus resolve viver em desobediência, ele fica suscetível ao domínio do inimigo. Mas se ele faz tudo o que Deus ensina e ordena que seja feito, se ele obedece a Deus, então o inimigo não tem acesso ao povo de Deus. Mas porque esse povo resolveu desobedecer, fazer o que o Senhor reprova, então o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas, e os midianitas dominaram Israel. Agora o povo de Deus não tem mais domínio sobre si mesmo, ou mais do que isso, Deus retirou a sua mão de poder e de misericórdia sobre a vida desses homens. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Amados, a desobediência, ela faz com que o povo de Deus viva oprimido. Não só a opressão do povo que oprime, mas oprimido. Tem que se esconder. Imagina que nós fomos chamados para sermos o povo de Deus e para que os outros povos olhem para nós, para a nossa conduta, para a nossa forma de viver, de ser, e vejam o brilho do Deus vivo através de nós. Mas uma vez que a gente começa a viver uma vida reprovada por Deus, que não nos arrependemos, que não entendemos que somos chamados para viver de acordo com a vontade de Deus, Deus então tira a mão, não para que a gente sofra, mas para que a gente se arrependa, para que a gente entenda que é a mão dele que nos protege do mal, que nos livra do mal e que nos abençoa. Então ele permite que um povo oprima o seu próprio povo, de uma forma educativa, para que o seu povo aprenda, entenda de uma vez por todas, que é o próprio Deus quem nos sustém, que é o próprio Deus quem nos mantém, que é o próprio Deus quem provê tudo para a nossa vida, quem nos livra do mal, quem afasta o inimigo da nossa vida. Mas, muitas vezes, amados, o povo não entende isso. E as consequências de não compreender isso, de escolher caminhar na direção contrária da vontade de Deus, é a opressão, é ter que se esconder. Em vez de nós ficarmos à vista de todos, para que todos olhem para nós e desejem fazer parte do povo de Deus, nós precisamos nos esconder. Em esconderijos, nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Agora o povo de Deus é oprimido por um povo, tudo em função da desobediência, tudo em função de praticar, de agir, de ser contrário à vontade de Deus. Sempre que os israelitas faziam suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. E agora o inimigo pode tocar na nossa provisão. Veja a sequência em função da desobediência.
Perdemos o controle sobre nós mesmos, perdemos a proteção de Deus. Precisamos viver escondidos, ou seja, os israelitas agora estão em esconderijos, em fortalezas, em cavernas. Além disso, o inimigo passa a tocar na provisão, no alimento, no mantimento. Nós passamos a viver a escassez, a desobediência, amados. Nós não podemos nos esquecer isso. A desobediência nos tirou do jardim do Éden. Mas glória a Deus que Jesus desceu do céu e em obediência ao Pai se manteve firme até o final, e porque ele obedeceu e nós cremos nele, nós fomos colocados de novo no jardim do Éden. Mas nós precisamos caminhar em obediência, entender que Deus nos chamou para servi-lo e não para nos servir. Entender que não devemos buscar a Deus só quando nós precisamos, que devemos viver todos os dias a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, que a nossa vida deve refletir a presença de Deus, que nós somos o povo de Deus e isso tem grande responsabilidade para cada um de nós. Não só no discurso de palavras, mas nas atitudes. Muitas vezes o seu testemunho não é um testemunho de palavra, mas de atitude diante da sociedade onde você vive. E que grande diferença faz isso na vida daquele que ainda não conhece o Senhor, mas pode conhecer através de você, da sua atitude, da sua forma de viver, da sua forma de falar, da sua forma de agir. Porque você se desvia do mal. Porque você não pratica aquilo que o Senhor reprova, porque você vive em obediência, porque você conhece a perfeita, boa e agradável vontade de Deus e faz de tudo para permanecer no centro dessa vontade. Precisamos olhar para esse texto como um alerta para nós. A desobediência tem consequências. Fazer o que o Senhor reprova tem consequências. E a pior consequência para nós é saber que a mão poderosa de Deus é retirada de sobre a nossa vida. Que agora o inimigo tem acesso à nossa vida. Que agora o inimigo pode tocar no nosso mantimento. Que nós vamos viver a opressão do inimigo. Porque nós resolvemos desobedecer. Veja o que diz ainda o versículo 3. Sempre que os israelitas faziam suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. É sem autorização, amados. Você não precisa autorizar. Agora a tua desobediência é uma porta aberta para o inimigo tocar na tua provisão, tocar no teu mantimento, tornar a sua vida escassa de alimento, escassa de mantimento. Versículo 4. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza e não deixavam nada vivo em Israel. Veja, meus amados, o inimigo ele não só rouba a sua provisão, mas ele destrói a sua provisão, as suas plantações ao longo de todo o caminho. É isso que ele fez com esse povo. E não deixavam nada vivo. Ou seja, a criação desse povo, tudo que eles criavam para servir de alimento, de mantimento para eles, tudo era destruído. O inimigo ele veio sim, com o intuito de destruir as nossas vidas. Mas, amados, a porta aberta para que o inimigo faça isso é a desobediência. É andar num caminho reprovado por Deus. E não se arrepender disso. Porque quando você se arrepende, o Senhor nos perdoa. Mas quando o Senhor nos mostra que estamos num caminho e permanecemos nesse caminho e não nos arrependemos, então nós estamos dizendo para Deus, olha, sou eu quem domino a minha vida, sou eu quem reino na minha vida, eu não vou me submeter à tua vontade. Muitas vezes, amado, as pessoas vivem desse jeito, rejeitando a vontade de Deus, e Deus está mostrando que aquilo que você está fazendo está errado, o desagrada, não é para ser feito, você não foi chamado para isso, não foi chamado para viver assim, para usar certas vestimentas, para ter certas condutas,
para falar determinadas palavras, porque a tua vida é para a glória de Deus. Mas muitas vezes as pessoas insistem no caminho que é reprovado por Deus. Amados, aquilo que plantarmos também colheremos. E quando plantamos a desobediência traz consequências. E são consequências de destruição. São consequências aonde o inimigo agora ele pode tocar nos nossos celeiros. Ele pode tornar escasso os nossos celeiros. Mais do que isso, ele pode destruir as nossas provisões. Ainda na segunda parte do versículo 4. Até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Ou seja, a morte, ela chega, a destruição, ela chega. O inimigo causa morte, ele devasta a nossa vida. Versículo 5. Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhoto. Era impossível contar os homens e seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu. Amados, não foi por causa de Midian. Midian foi um instrumento. Foi com permissão de Deus que Midian avançou contra o povo de Deus. Mas o que fez com que Israel tivesse a sua terra devastada é aquilo que está lá no versículo 1. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Fazer o que o Senhor reprova tem consequência. E são consequências graves. Muitas vezes você não entende o porquê que está passando por certas situações. Muitas vezes você se pergunta onde está Deus que não está vendo o meu sofrimento. Mas a minha pergunta para você é, você tem andado num caminho de retidão com o Senhor? Você tem andado num caminho de obediência? Como tem sido a sua vida diante do Senhor e diante da sociedade onde você vive? A sociedade ela pode olhar para você hoje e dizer, ali vai um servo do Senhor, uma serva de Deus, porque a tua vida reflete isso. Ou você tem andado como os ímpios, ou você tem andado como as pessoas que não conhecem ao teu Senhor, ou você tem feito aquilo que o Senhor reprova, escolhido caminhos tortos, errados, caminhos que não são aprovados pelo Senhor. Será que você tem orado a Deus para que Ele te livre dos momentos de dificuldade, mas logo assim que o Senhor te livra, você volta às velhas práticas, a fazer aquilo que o Senhor não aprova? Será que a tua vida tem sido um ciclo aonde você clama e Deus ouve, te livra e você volta a praticar aquilo que não agrada a Deus? O Senhor não nos chamou para sermos inconstantes. O Senhor nos chamou para sermos fiéis, obedientes e tementes, para que vivêssemos para a glória de Deus, para que vivêssemos em obediência. Amados, os nossos celeiros serão fartos se nós formos obedientes. A escassez não baterá à nossa porta se nós formos obedientes. O inimigo, ele não pode tocar em nós. Ele não pode tocar naquilo que é nosso se nós permanecermos em obediência. Porque somente se o Senhor permitir, Ele pode fazer isso. Mas se o Senhor não permitir, então Ele não pode tocar. Precisamos compreender de uma vez por todas, amados, que a desobediência tem consequência. Foi a desobediência que fez a humanidade inteira cair. E foi a obediência que abriu de volta a porta para aqueles que creem em Jesus Cristo, para que esses pudessem entrar de novo no jardim do Éden. Que possamos, amados, entender a importância da obediência e que a desobediência é uma porta aberta para o inimigo tocar naquilo que é seu. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja e que você possa percorrer sempre um caminho aprovado pelo Senhor. Fica na graça
e na paz de Jesus.